Como avaliar e o que pode ser feito em homens que têm um baixo desejo sexual? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar como que deve ser a abordagem daqueles pacientes que têm um baixo desejo sexual, principalmente em homens. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando a gente recebe um paciente que vem até nós, vem até nós de maneira espontânea ou em muitos casos trazidos por suas parceiras, a queixa desse problema de baixo desejo sexual é uma coisa que afeta demais a vida desse casal e até mesmo a própria vida deste homem. Porque a gente entende como que isso possa ser a repercussão de algo que esteja passando por algum problema que esse homem esteja tendo naquele momento. Nós entendemos que a vontade de manter relações sexuais, da libido, do desejo sexual, é uma manifestação, vamos dizer assim, característica, uma manifestação normal de uma boa saúde, tanto do aspecto emocional, do aspecto do relacionamento e do aspecto do que envolve a saúde do próprio paciente. E por vezes, a diminuição do desejo sexual é um indicador de que algo não está bem nessas esferas. E por isso esse acompanhamento, essa investigação e essa avaliação é tão importante assim nessa hora. Como que a gente divide isso? Como que a gente tenta investigar da melhor maneira possível essa abordagem? Como que a gente tenta descobrir qual que é a causa desse problema? Então, basicamente, a gente entende que essa diminuição do desejo sexual, ela é causada por basicamente três coisas. Seja na esfera do aspecto psicológico, que são as coisas emocionais que o paciente esteja sentindo, um aspecto biológico, por exemplo, que são determinadas doenças que o médico ou o urologista acaba tratando nessa hora, e tem a parte também relacionada a aspectos culturais, nessa hora, que a gente envolve, por exemplo, a educação que o paciente teve, a religião que ele teve, o tipo de alguns preconceitos que ele tem ali, alguma educação muito severa, alguma coisa relacionada à sua religião que impacta diretamente nessa parte sexual. E a gente entende que essas três esferas, basicamente, são aquelas responsáveis por esse problema nesse homem. Quanto a gente avalia esse paciente, a gente, como papel do urologista, é descartar ou avaliar doenças de cunho urológico que possam ser as responsáveis por isso. E por isso que o nosso papel aqui é importante para a gente descartar certas comorbidades, certos problemas de saúde que estejam sendo os responsáveis por essa falta de desejo do homem. Então, na parte emocional, o que a gente tenta conversar, a gente tenta abordar? O médico, o urologista, não tem o treinamento apropriado para extrair certas informações do paciente. Mas a gente entende que problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas até mesmo do próprio relacionamento do casal, às vezes problemas financeiros, algum problema relacionado à criação dos filhos, trabalho excessivo, cobranças, cargas horárias muito intensas, falta de sono, podem ser sim as responsáveis por essa falta de desejo sexual. E por vezes é muito difícil o paciente admitir isso para o médico e tentar realmente, ou até mesmo enxergar, que esses fatores possam ser os responsáveis pelo problema que ele esteja passando. E aí que entra nessa hora a questão da avaliação com o psicólogo, avaliação com o psicoterapeuta, que pode fazer com que ele apresente uma melhora disso, ele entenda o que está se passando e, a partir disso, tratar essa causa para a gente observar se esse desejo sexual, se essa libido, se essa vontade de manter relações sexuais acaba
aumentando depois desse acompanhamento. No que tange a parte de problemas de saúde, certas condições a gente sabe que podem ser as responsáveis por esse problema. Tais como, por exemplo, a falta da testosterona, por exemplo. A gente, por exemplo, um aumento da prolactina nessa hora. Uma alteração dos hormônios da tireoide, por exemplo. Seja tanto, principalmente quando essa tireoide não está funcionando bem, que a gente chama de hipotireoidismo. São causas que podem fazer com que este homem apresente esse problema de diminuição do seu desejo sexual. E a gente, como urologista, deve avaliar justamente esse aspecto. O que a gente deve solicitar nessa hora? A gente deve solicitar a dosagem da testosterona, a gente deve dosar a dosagem da prolactina e dos hormônios da tireoide. E caso alguma dessas coisas haja necessidade de ser corrigida, haja necessidade de uma reposição, por exemplo, da testosterona, ou uma reposição de hormônio da tireoide, ou tratar alguma doença que esteja aumentando os níveis da prolactina, tais como um tumor na hipófise, por exemplo, que a gente chama de adenoma, isso é extremamente importante para que através da correção desse distúrbio se consiga melhorar o desejo sexual desse homem. Certos problemas de depressão, muitas vezes, são problemas médicos que necessitam do uso de algum tipo de medicamento. Só que todo cuidado é pouco nessa hora, porque a gente entende que a maior parte dos antidepressivos, eles podem ter um efeito negativo, tanto na questão da ereção, quanto na função do desejo sexual. E existem certos antidepressivos que são melhor utilizados nessa hora, porque eles interferem menos nessa parte sexual, tais como, por exemplo, a trazodona e a bupropiona, nesses casos, que são antidepressivos atípicos, e que acabam interferindo de uma maneira menor nessa parte sexual desse homem. E a gente sempre deve considerar também nessa hora que certos aspectos da educação, certos aspectos culturais que esse homem tenha passado ao longo da vida, podem sim ser os responsáveis por essa diminuição do seu desejo sexual. Se esse paciente teve uma educação muito severa, tipo, foi num regime que na família se falava pouco relacionado à parte sexual, ou até mesmo certos dogmas religiosos fazem com que ele avalie isso como uma coisa pecaminosa, como uma coisa suja, como uma coisa feia, podem interferir também significativamente na questão do desejo sexual desse homem. E isso a gente deve, pelo menos ter uma ideia, deve perguntar para esse paciente, porque isso com certeza pode impactar de maneira significativa o desejo sexual desse paciente. Então, pessoal, a gente sempre deve avaliar essas três esferas, que é a esfera da parte psicológica, que é a parte relacionada às emoções do paciente, a parte biológica, que são certas doenças que o paciente tenha apresentando, e também a parte relacionada à cultura que ele esteja inserido nessa hora, porque aspectos culturais, aspectos da criação desse homem podem impactar significativamente o desejo sexual. E nunca podemos esquecer também, por último, de examinar adequadamente esse paciente, porque às vezes esse paciente tem, por exemplo, uma deformidade no pênis, uma curvatura peniana, tem uma fimose que deixa ele muito envergonhado e isso acaba diminuindo o seu desejo sexual. E também não podemos esquecer também que problemas de disfunção erétil que prejudiquem a confiança desse homem, principalmente no momento da ereção e até mesmo quadros de ejaculação precoce, se não tratados adequadamente, também podem ser os responsáveis por essa diminuição do desejo sexual desse homem. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.